Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? Sobrou um tempinho aqui, vou aproveitar para falar sobre o relatório gerencial de janeiro de 2020 do Fundo de Investimento Imobiliário GGRC11. Beleza? Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente trocando uma ideia. Como a gente pode ver aqui, né, o relatório de janeiro de 2021 do GGRC11. Deixa eu pegar aqui uma coisa que vai me ajudar bastante, né, que é uma ferramentinha aqui que ajuda a gente a orientar. Então, a GGRC11, para quem não conhece, ele é um fundo que parte do portfólio, 50%, mais ou menos 50% é logística e 50% é industrial. Né? Então, ele aluga galpões para as empresas que precisam de uma área para colocar os seus produtos para venderem, né? Que aí a gente pode pensar em lojas como lojas Renner e outras lojas, ou ele também tem grandes galpões industriais, né? Em que ele compra o galpão e ele paga e ele devolve para o inquilino esse galpão, e aí ele produz suas indústrias, pode ser da área automobilística ou outras coisas. E aí eles mudaram aqui um pouquinho a cara do relatório, vamos dar uma olhadinha no que aparece para a gente aqui, né, de informação. Beleza? Então esse fundo começou as suas atividades em abril de 2017, é importante a gente lembrar. Quantidade de cotas emitidas 7.758.000. É o VP, né, o valor patrimonial da cota. Se a gente pegar o patrimônio líquido e dividir pela quantidade de cotas, o que a gente tem é o valor patrimonial por cota. E aí, caso as pessoas não estejam entendendo muito bem o que eu estou falando, eu procuro ser bastante didático. Se nós pegarmos o patrimônio líquido e dividir pela quantidade de cotas, nós vamos chegar ao valor patrimonial por cota, ou seja, quanto vale efetivamente cada cota. E aí, isso pode ser diferente do valor da cota negociado a mercado, que é o que a gente percebe aqui, né? Então, circulando aqui para vocês, o que a gente percebe aqui é o valor patrimonial é 124, mas o mercado está negociando as cotas a um valor bem mais alto. Então, as cotas a mercado elas estão sendo negociadas com o ágio, ou seja, você está pagando algo a mais do que vale efetivamente cada cota, porque o mercado acredita bastante no fundo. E aqui nós temos, né, o valor de mercado das cotas, né? E aí, caso você não saiba como a gente chega ao valor de mercado do fundo, é bastante simples também, né? Nós pegamos o valor de mercado da cota e nós multiplicamos pela quantidade de cotas, de modo que nós chegamos ao valor de mercado do fundo. Beleza? O valor de mercado do fundo, que é diferente do seu patrimônio líquido, né? É o quanto ele está sendo negociado. Atualmente o GGRC11 tem 89.000 cotistas, né? Uma boa base de cotistas, e a taxa de administração e gestão é de 1,10% ao ano. É importante a gente acompanhar isso também, né? Aqui nós temos o comentário de gestão, deixa eu só dar uma olhada quanto ao comentário de gestão. Como vocês percebem, é um comentário bastante grande, né? Então tem pessoas, né? Tem sardinha afoito que adora ver um relatóriozinho de 6 páginas, igual do KNRI, porque é um fundo relativamente mais tranquilo de se entender. E quando a gente pega fundos que tem uma complexidade um pouco maior, que a gente tem um relatório da administração bastante grande, a galera fica foita. Então tem meio que fazer um resumão para a galera. Então, comentários do gestor é sempre importante que vocês leiam, para que vocês entendam o momento do fundo, beleza? Então eu vou ajudando vocês aqui, deixa eu ver se o zoom vai ajudar na visualização dessa tela aqui melhor para vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que assim fica melhor para vocês aí. E aí eu vou sublinhando o que eu estou fazendo aqui para vocês conseguirem acompanhar. Então vamos lá, né? Falando do comentário de gestão. Durante o mês de janeiro foram negociadas 295.000 cotas do fundo na B3, com volume diário de aproximadamente 2,2 milhões, então um fundo bastante líquido, né? Se você tiver que comprar e vender cotas do fundo, você consegue comprar e sair do fundo com muita facilidade. Uma variação de 5,9 comparado ao mês de dezembro, então o fundo tem aumentado a sua liquidez. Beleza, a cotação do GGRC11 na B3 no último dia de janeiro foi de 140, que foi o que a gente tinha visto ali em cima, uma variação nominal de 0,40%, e no mês 0,60% nos últimos 12 meses, né? Então o fundo, mesmo com os problemas de 2020, ele ainda conseguiu aumentar, né,
a sua valorização no mercado. Ok, aqui o que nós temos? O fundo não apresenta vacância física e financeira em seu portfólio, então se você, sardinha foito, comprou cotas do GGRC11, perdão, e aí por algum motivo o fundo começou a cair, começou a se desvalorizar no mercado, você sabe que o fundo não tem vacância física e não tem vacância financeira. Explicando brevemente o que é vacância física, são as áreas do fundo que não estão alugadas, né? Ou seja, são as áreas físicas. E vacância financeira é o quanto o fundo receberia se ele alugasse essas áreas físicas, né? Então, vacância física refere-se ao imóvel físico que não está alugado, e vacância financeira refere-se a quanto ele ganharia se ele alugasse essas partes, essa parte que remanesce física não alugada, beleza? Então o fundo não tem vacância física e não tem vacância financeira em janeiro de 2021. Atualmente a base de cotistas conta com o número que a gente já viu, 89 cotistas. Vejamos o que mais, mostrando um crescimento de 38% nos últimos 12 meses e 1,7% em relação ao mês anterior, né? Então, dezembro contra janeiro. Então isso é bom também, né? Está aumentando o número de cotistas. Iniciamos o ano de 2021 com um cenário mais promissor e otimista para a economia, embora eu estou fazendo o relatório em março, a leitura desse relatório em março de 2021, o cenário já mudou bastante, né? Perdão, o aumento da oferta de vacinas traz uma perspectiva de melhoria da economia mundial. Vejamos, aumento do número de infectados pela Covid-19, adoção de novas medidas. Aqui eu estou tentando ser sucinto porque senão a gente levaria bastante tempo. No Brasil, o cenário econômico, deixa eu ver aqui, circular para vocês conseguirem acompanhar, né? Aqui, espero que esteja ajudando. No Brasil, o cenário econômico, janeiro, volatilidade, deixa eu ver aqui, ok, deixa eu ver o que mais, aqui nada de muito importante. Aqui ainda estava falando da disputa política, né, no legislativo que estava acontecendo, né, então isso já aconteceu, a gente já tem o resultado dessas eleições aqui, a gente já conhece o reflexo disso. Deixa eu ver aqui, nos Estados Unidos, vitória do Joe Biden, é um democrata, beleza, essa é a opinião política de cada um, deixa eu ver, acreditamos em 2021, cadê? Ok, isso aqui a gente já está vendo, né? Eu estou gravando hoje na terça, então nós já temos a reunião do Copom acontecendo para ver se eles vão aumentar a taxa básica de juros, que está em 2%, né? E aqui eles acreditam, né, no aumento da taxa de juros no Brasil. Vejamos o que mais. Deixa eu ver. Aqui o IPCA, né, valorização em 2020, o IPCA fechou em 4,5% em 2020, né? Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos. Beleza, aqui nós temos, né, conforme divulgado 6 de novembro, através de oferta pública, através de publicação do ato do administrador, o fundo realizou uma nova oferta pública na modalidade de distribuição de cotas, e essa modalidade, a quarta emissão, né, a GGRC11 veio ao mercado para fazer sua quarta emissão de cotas, que inclusive eu participei dessa nova emissão. Deixa eu ver o que mais. E aí fala do direito de preferência, né? Quem era cotista do fundo à época que anunciaram tinha direito de participar. E aí essa captação foi ICVM 476, né? Então ela é uma oferta restrita. Deixa eu ver, vejamos. Aqui vamos ver, né, sobre essa nova emissão. Em virtude do aquecimento e liquidez do mercado imobiliário, questões estratégicas e operacionais dos vendedores, a gestão optou em não abrir o pipeline de operações que estão sendo avaliadas atualmente para compor a carteira de investimento do fundo. A mesma prática foi adotada na última aquisição do imóvel de Benteler Automotivo, né, cujo nome também não foi divulgado na assinatura da aquisição a pedido do locatário. Então aqui são questões estratégicas, né? Tem gente que gosta, né? Então alguns canais de pessoas que estão mais ligadas no mundo dos investimentos, algumas pessoas preferem que no momento da aquisição, né, não no momento da aquisição, em que um fundo vem ao mercado para fazer nova captação de cotas, que ele divulgue o pipeline, né? Ou seja, qual que é a intenção dele, o que ele vai fazer com o dinheiro que ele está captando,
E se ele não puder, né, ser específico, porque, como eles disseram aqui, né, existem questões que são estratégicas e o fundo não pode divulgar, né, porque é uma questão a mercado, simplesmente ele não pode abrir para a gente, né, nós cotistas e o mercado, para quem ele tá comprando, qual galpão que ele está comprando, qual galpão industrial que ele está comprando, por uma questão mesmo de estratégia e questão jurídica. Mas pelo menos que ele divulgue um pipeline por alto para a gente pelo menos saber, é em São Paulo, na região tal, um galpão com um número tal, com a metragem tal, e o inquilino já está em fase avançada de negociação. Isso é bom porque dá uma segurança maior para a gente, né? Vejamos, aqui não, aqui a gente pode passar por isso. Vejamos. Beleza, aqui as aquisições do fundo, né? Aqui só para a gente pontuar. Aqui é a questão de regulamento do fundo, né? O fundo estabelece que as aquisições que o fundo vai comprar, né? Os galpões que eles vão comprar, tem uma rentabilidade maior que o benchmark do fundo, e esse benchmark é NTNB, né? Que é o IPCA+, do período do contrato, negociado mais 300 pontos base, né? Então a gente pega a NTNB mais 300 pontos base aqui. Vejamos o que mais. Encerramento da oferta. Aqui, né, só para a gente ficar na mesma página, neste cenário, divulgamos em janeiro o comunicado informando o encerramento da oferta, né, que foi feita com o exercício do direito de preferência e emissão de novas cotas. O fundo captou 163 milhões que serão usados no pipeline, ou seja, nas novas alocações que o fundo pretende fazer em 2021. Então, mais 163 milhões entrou no caixa do fundo, né? Vejamos, aqui ainda no mês de janeiro, né, isso é importante, o fundo passou a receber o aluguel reajustado do galpão logístico Todimo, localizado em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, representando um incremento de aproximadamente 0,25. Esse galpão já fazia parte do portfólio do fundo, tá? Vejamos o que mais. O fundo distribuiu, né, referente ao mês de janeiro, 97 centavos por cota, né? Vejamos o que mais. Aqui as pessoas podem perguntar, né? Geralmente o Sardinha Afoito costuma fazer essa perguntinha. Compra a cota e quer saber quando ela pode ser vendida a mercado, né? Participa de uma emissão e já logo quer saber quando ele pode vender a cota que ele acabou de comprar. Conforme divulgado através do comunicado do mercado, rendimento mês de dezembro, não obstante, os recibos emitidos no âmbito da oferta pública restrita de distribuição, né, da quarta emissão do fundo serão convertidos em cotas da quarta emissão. Serão convertidos em cotas da quarta emissão, deixa eu ver aqui. Isso, referente ao mês de janeiro, né? Fechou a emissão e aí você pode, os recibos de preferência que você faz, né, da compra dessas cotas, eles se convertem efetivamente em cotas em um certo tempo depois. E aqui eles informam, né, quando os rendimentos referentes a quem fez, né, participou da emissão, né, da quarta emissão, né, do GGRC 13, que refere-se ao direito de preferência, que ocorreu no dia 9 de dezembro, e a liquidação dos recibos de subscrição da janela de liquidação da oferta. Deixa eu ver o que mais. Tá, isso aqui ele está só dizendo pra gente, né, como vai ser calculado as pessoas que participaram do direito de preferência e do direito de sobras aqui. Vejamos, tá, isso aqui não é tão importante, aqui a sobra, tá, ok, vejamos. Aqui ele detalha pra gente, né, como é que vai ser, quanto vai receber o cotista que tinha cotas do fundo e não participou da emissão, que vai ser 97 centavos, quem comprou, né, o direito de preferência 68, e aqui quem comprou o direito de sobras, né, então ele explica aqui, né, se você tivesse sido cotista, participado do direito de preferência e do direito de sobra, você receberia 97, mais 68, mais 25. Se você tivesse participado só do direito de preferência, que foi o meu caso, eu receberia 97 mais 68 centavos. Beleza? Vejamos o que mais. Aqui o que nos interessa bastante, né? Vamos dar uma olhada aqui. Que foram as receitas do fundo referente ao mês de janeiro de 2021. E aí ele consolida para a gente 2019 e 2021. Então, receita de locação, né, que é a receita que ele recebe dos seus inquilinos. 2019 ele recebeu 54 milhões, 2020 63 milhões de reais. E aí vindo aqui para o mês de janeiro, recebeu 10 milhões 716 mil reais receita de locação.
locação é o aluguel pago pelos inquilinos. Receita de renda fixa aqui, né, que nós temos, receita de renda fixa é o caixa do fundo que está aplicado em alguma coisa, né? 2019 recebeu 9 milhões, 2020 2 milhões e 868 mil reais. Por que essa diferença tão grande, Gleison? Muito provavelmente pelo tamanho do caixa do fundo, mas também pela queda da taxa de juros no Brasil, né? Uma vez que os fundos imobiliários eles sempre alocam em CDBs de bancos de primeira linha que pagam em 100% do CDI geralmente, né? Muito pouco. E aí, em janeiro de 2021, 396 mil reais. Ou seja, que talvez tenha um efeito já dessa nova alocação, né, do caixa que recebeu e ele aplicou. Antes de aplicar, né, comprar um imóvel, ele deixa isso aplicado em um CDB de um grande banco, rendendo ali ao mês uma merrequinha. Então, com isso, nós temos total de receitas, né, que é receita imobiliária, mais receita de renda fixa, né, que não tem lucros imobiliários porque o fundo não vendeu nenhum imóvel, 63 milhões 2019, 66 mil 2020 e janeiro de 2021 11 milhões, né? Então aqui é juntando as duas receitas, né? Aqui nós temos despesas, e aí não cabe a gente olhar 2019 e 2020, 1 milhão e 800. Quem tiver interesse aqui pode pegar o total de despesa e dividir pelo total de receitas para ver em percentual quanto é que o cotista está pagando, né, pelo trabalho do fundo. Geralmente algumas pessoas dão muita atenção a esse aspecto aqui. E aqui embaixo ele mostra, né, o rendimento que ele distribuiu, né, por o rendimento total em dinheiro, e aí quanto ele distribuiu por cota, né? Então 89 centavos por cota, como foi anunciado ali, ele distribuiu 97 centavos por cota, então ele tirou parte do que ele já tinha para distribuir para o cotista. E aqui também a gente percebe que ele não distribuiu todo o valor arrecadado, né? A gente tira aqui de 11 milhões, a gente tira 1.080, a gente não vai chegar a esse valor, né? A gente vai chegar a um valor maior. Sinal de que o fundo está fazendo jus, né? Ele tem que distribuir ao semestre 95%, né, do que ele recebe, então ele não está distribuindo todo o valor que ele está recebendo. Aqui nós temos um dividend yield dos últimos 6 meses, né, o dividend yield, dividendos e dividend yield, né? Então aqui embaixo nós temos o dividendo que foi distribuído, e aqui nós temos o dividend yield, né? O dividend yield dos últimos 6 meses, ele pega uma relação, né, do que foi pago nos últimos 6 meses e divide pelo valor da cota para ver em percentual quanto que a gente está recebendo. O que a gente percebe de cara aqui é um aumento, né? Se vocês pegarem aqui, a gente tem um aumento gradativo do dividend yield, pegando aqui de agosto de 2020, que a gente estava ainda em um cenário muito desafiador, e chegando em janeiro de 2021. Né? Então, aqui nós temos quanto foi pago mês a mês, né, nos últimos 6 meses de dividend yield, e dos dividendos que foram distribuídos mês a mês por cota. Aqui nós temos a distribuição do resultado por locatário em janeiro de 2021, né? E aí a gente tem diversos inquilinos que o GGRC11 possui, né, citando alguns: Aetra, Ambev, Camargo, Cepalgo, Copobras, Covolan, Hering e outros inquilinos. Aqui nós temos a Suzano, né, que desponta aqui com um valor bastante alto, mas se não me falha a memória, eu posso estar enganado, a Suzano ela não paga mês a mês os seus aluguéis. Se não me falha a memória, ela paga a cada 6 meses. Mas eu não posso precisar isso porque tem outros fundos também que eu tenho na carteira que faz esse tipo de pagamento, que ele não paga mensalmente, paga trimestralmente, ou paga mensalmente, ou paga semestralmente, né? Então não posso precisar isso. Então aqui o fundo explica pra gente, né, o que cada inquilino pagou, né? Cada inquilino no fundo, quanto ele contribuiu por cota em janeiro de 2020 e aqui nos últimos 6 meses, né? Aqui ele faz uma outra comparação, né, pra gente, que foi a distribuição nos últimos 6 meses de cada inquilino, né? Então talvez aí na tela não apareça para vocês todos os inquilinos, mas eu citei o nome de alguns aqui. Beleza, vamos seguir aqui para a gente ver. Aqui a rentabilidade do fundo. Geralmente eu não me interesso tanto por isso daqui, porque uma vez que eu vou colocar o fundo na minha carteira, eu estudo muito bem a questão da rentabilidade, mas se tiver algum sardinha afoito aí, né, que está louco para saber a rentabilidade do fundo, quanto ele pagou nesse mês, quanto ele pagou nos últimos meses, dá uma olhadinha aí depois. Beleza, a rentabilidade desde o início, outra coisa também que eu faço previamente antes de comprar qualquer cota de um fundo, né? Então, aqui já fica até o aviso para vocês, né? Antes de comprar qualquer cota de qualquer fundo, não segue dica de ninguém, vá lá e estuda o fundo primeiro para você entender o que é o fundo, o que ele faz, como ele ganha dinheiro.
Aqui nós temos o número de cotistas, né, e aí é bom, né, eu acho que o único fundo que eu tenho em carteira que faz isso é em percentual do número total de cotistas que o fundo tem, ele distribui isso por estados, né, por regiões e por estados aqui. E aí a gente percebe também, né, que o GGRC11 vem crescendo gradativamente o número de cotistas, né, então é sinal de que as pessoas estão acreditando no GGRC11. Beleza, aqui nós temos o volume mensal da cota de fechamento, isso aqui também não me interessa muito. Aqui nós temos o cronograma de reajuste de contratos, né, e aqui ele dá uma janela para a gente por mês, e aqui ele traz para a gente a região, né, onde estão localizados os imóveis do fundo. Isso aqui é importante a gente dar uma olhada, né. A maior concentração do fundo atualmente é na região sul, 30% no sudeste e 17%, né, no centro-oeste, 15,7% no nordeste, e ele não tem nenhuma participação no norte. Seguindo aqui, o que nós temos, né? Vejamos, aqui nós temos, como eu falei para vocês, né, como são compostos os contratos do GGRC 11. 56% é industrial e 43% é logístico. Aqui cabe um adendo, né, alguns influencers aí do YouTube, alguns gostam bastante da ideia de ter fundo imobiliário industrial e outros não gostam. Então aqui é uma questão de gosto, de ajuste do que você prefere. Eu sim, me sinto muito confortável tendo fundos de investimento imobiliário que investe na área industrial, mas tem pessoas que não se sentem confortáveis. Então o fundo é quase 50% industrial e quase 50% logístico, né? 43 logístico, 56 industrial. Aqui nós temos o ramo de atividade dos inquilinos do fundo, né, das empresas que alugam os galpões logísticos ou industriais, 30% metalurgia e siderurgia, 21% química e petroquímica, 13% comércio varejista, varejo, né? 10 é têxtil, 6,38 agronegócio, 7,7 é celulose, né, Suzano, alimentos e bebida, 10% que é Ambev, beleza? Outro dado importante é o índice de reajuste dos contratos, né, como é que são reajustados os contratos. E aí ele mostra em percentual de todos os aluguéis do fundo, né? Então 86% dos aluguéis são reajustados de acordo com o IPCA, né, a nossa inflação, 14% de acordo com o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e só 2,3% de acordo com o IGPM, né, que caminhou bastante no ano de 2020, uma espécie de anomalia do IGPM, aí, que nós tivemos um salto gigantesco. Vencimento dos contratos, que é importante a gente olhar também quando nós estamos estudando um fundo, né? Nós temos aqui que 22% dos contratos, 16% dos contratos vencem em 2025, né, que nós temos aqui, 30% dos contratos vencem só depois de 2030, 23% em 2028 e 22% em 2027. Então a gente tem de certa forma, uma previsibilidade bastante grande, uma vez que apenas, né, 16% dos aluguéis vão vencer até 2025. Então a gente tem bastante segurança, né, dadas as condições normais de temperatura e pressão. Aqui, né, ele apresenta para a gente galpões logísticos do fundo. Como a gente viu, né, ele tem galpões logísticos e galpões industriais. Então aqui, galpões logísticos, alguns inquilinos, né, que alugam os galpões logísticos do GGRC11, e aí a gente tem aqui, né, alguns inquilinos bastante conhecidos. Nós temos a Ambev, nós temos a Hering, nós temos Santa Cruz, que é do setor de farmácia, nós temos a Suzano, nós temos aqui novamente a Ambev, né, então aqui ele apresenta para a gente a área construída, que daí depois é uma coisa que cada um pode fazer, né, de modo isolado, né, cada um olhando em separado. Aqui nós temos os galpões industriais, né? A gente viu que 56% são galpões industriais e 43% da área bruta total que o fundo tem, né? A área física para alugar são galpões logísticos. E aqui nós temos alguns inquilinos, né, bastante conhecidos. Nós temos a Copobras, nós temos a Benteler, né, que é do setor automotivo, nós temos Covolan, que é do setor têxtil, nós temos a Etra, que é do setor automotivo também. Deixa eu ver se nós temos algo de mais. Aqui nós temos, né, só uma localização geográfica, né, eu costumo no podcast falar bastante sobre isso. Então aqui vocês podem ver, né, cada inquilino e a sua localização geográfica, né? Então eles colocam aqui pra gente, exemplo, a Nicei número 1, ele mostra aqui pra gente lá no Paraná, né, que está lá no sul, beleza? Vejamos o que mais.
Acho que era isso que nós tínhamos aqui, né, para apresentar para vocês. Eu procurei, né, ser o mais breve possível, embora falar sobre relatórios gerenciais geralmente seja um pouco... A gente precisa de um tempo mais detalhado a depender da característica do fundo. Mas eu espero ter tirado todas as dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida ou quer tirar algum tipo de dúvida, vá lá no nosso YouTube e tira todas as dúvidas que você tiver, e na medida do possível em que eu puder ajudá-los, eu vou ajudá-los, beleza? Então, era isso, o nosso vídeo, o nosso podcast vai ficando por aqui. Forte abraço a vocês e até mais.